Gente, desculpa, tá? Por essas coisas que são detalhes. Mas a gente quer muito fazer essa live pra vocês, então a gente vai tentar mais uma vez. Se não der certo, a gente tenta remarcar com a Ana outro dia. Tá bom? Mas queremos muito mesmo fazer essa live porque é importante a gente passar esses conteúdos pra vocês e a gente gosta bastante. Eu estou ouvindo a eu estou Ana. ouvindo a Ana. Eu estou ouvindo meu retorno também. Era meu celular, então. Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo nós duas? Vocês estão ouvindo nós duas? Respondem aí, gente. Respondem aí, gente, pelo amor de Deus. Ó, o Lázaro está escutando. Vamos ver, Micael, Vamos ver, você Micael, está você está escutando. Karina está escutando a gente. O Lázaro disse que está com retorno. Pra mim também tá. Talvez. Tá. Gente, então vamos dar finalmente a nossa live. Ó, a Karine tá falando que precisa colocar o fundo. Então, se esperem o meu também. Certeza que vai dar certo. O Lázaro tá perguntando se tem algum outro dispositivo ligado. Não, aqui não. Então, vocês estão me ouvindo? Tá com eco? Como que tá? Melhorou aí? Agora eu tô te ouvindo bem. E sem o meu som? E parou de ecoar? Sim. Ah, então tá. Ah, gente, que maravilha! Eu já tava chateada. Eu falei, não, eu preciso dessa live. Então, gente, agora finalmente vamos começar. Eu sou a Laís, para vocês que estão aí que não conhecem quadros. A gente está fazendo uma série de lives toda terça-feira. E hoje a nossa convidada maravilhosa é a Ana. Depois de muito trabalho, a Ana conseguimos aqui. Ana, eu queria que você se apresentasse e já contasse pra gente também como que você veio parar em Ouro Preto. Tá. Então, de novo, né? Eu sou a Ana Clara. Eu cheguei em Ouro Preto, eu sou de Franca, interior de São Paulo. Fica a um bom tempinho de Ouro Preto, mas é quase sul de Minas. Uhum. Então tá grudadinho ali com Minas Gerais. E aí eu passei em jornalismo na UFOP em 2012. E foi quando eu conheci Ouro Preto. Só que eu morei primeiro em Mariana e depois eu fui para Ouro Preto. E qual é a sua experiência aqui na cidade? Porque boa parte das pessoas que acompanham Enquadros, elas gostam de saber sobre as cidades, as outras lives foram falando sobre isso, e a gente queria saber sua experiência aqui, tanto em Mariana quanto em Ouro Preto, o que você mais gosta aqui, suas experiências. Tá, vou passar um pouquinho o seguinte, a primeira impressão que eu tive. Certo. Quando eu cheguei em Mariana, na verdade eu primeiro fui para Ouro Preto fazer a inscrição da faculdade. Sim. E beleza, né? Foi aquela coisa mais só uma visão universitária. Claro. Só a faculdade e tal. E depois eu fui para Mariana. E aí eu tive aquela impressão, um campus bem menor. E eu falei, nossa, não gostei, sabe? Só que eu lembro direitinho de uma das meninas do jornalismo já, que ela já estava 2 anos lá. Ela chegou e fala assim, o problema de Mariana é que quando você chega, você acha que você não gosta. E aí você vai ficando e depois você não quer ir embora. E isso aconteceu comigo.
Muito. Então, eu acho que são cidades que ficam muito longe da nossa realidade, pelo menos da minha, assim, né, de onde eu vim, por ser uma cidade histórica, uma cidade universitária, a arquitetura é diferente, sabe, o modo de vida é diferente, uma cidade bem menor. Então, a impressão que eu tive dessas experiências foi isso, sabe, de viver uma outra realidade ali. Não, Mais universitária, mais turística, sabe? Tudo engraçado misturado. você falar isso, porque quando eu vim também, eu fiz a matrícula em Ouro Preto e eu não cheguei a conhecer Mariana. E eu já vim para Mariana para morar. E aí no primeiro dia que eu fui dar uma volta assim com a minha mãe e tal, eu não tinha palavras. Essa era a ideia. Minha mãe olhou para mim e falou assim: se você não quiser continuar, a gente pode voltar. Aí, só que eu não tinha palavras, porque eu pensei, meu Deus, eu vou passar 4 anos da minha vida aqui. Mas é isso, é muito louco. E depois eu também venho de uma cidade grande, que é Cotia, né? Que é do lado de São Paulo. E eu acho que a da Ana Oi, você sumiu tava. aqui pra mim. Pra mim você tá meio embaralhada. Então, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Aí era uma cidade muito diferente daqui. e foi bem surreal mesmo, assim. Mas depois a gente gosta e a gente realmente não quer ir embora, né? À toa que eu ainda tô aqui em Ouro Preto. Foi. Eu acho que tem muito a ver também com as pessoas que a gente vai encontrando, sabe? No lugar, acho não, eu tenho certeza que tem muito a ver com isso. Com as pessoas que a gente vai encontrando, que a gente vai se identificando, sabe? Mas é uma delícia, eu tô morrendo de saudade do frio de Ouro Preto. Nossa, menina, inclusive pode vir aqui hoje. Silent Hill, sabe? Então, Ana, você depois veio para Ouro Preto, né? E você notou muita diferença entre as cidades? Notei. Eu acho que era uma diferença. Eu acho Mariana tudo mais fácil, de uma forma mais acessível, sabe? Então dava para ir e voltar a pé para qualquer lugar. Mariana, o que você precisava fazer tá ali, sabe? Tá muito fácil. Tanto o comércio quanto a vida, assim, né? Pessoal, vida noturna, faculdade, era tudo muito próximo. Então eu senti muito essa diferença. Eu acho que foi o que mais me pegou. Já Ouro Preto era mais difícil esse acesso do que é o comércio, do que é o turístico, né? Porque às vezes a gente morando, é difícil a gente fugir do turístico, né? Ali. Então eu senti muito essa diferença, porque Mariana ainda fica, eu sinto que fica um pouco mais longe do lado turístico, né? Tá tudo muito próximo. O comércio turístico, o comércio local, assim, né? Mais acessível. Mariana é mais acessível nesse sentido de transitar mesmo. E você já foi confundida com turista em Ouro Preto? Já, 1000 vezes. Ana, ainda pensando nas suas viagens, uma pergunta aqui do lado, que é como foi a sua experiência de viajar pela América Latina e também pelos outros estados brasileiros, né? Porque você já viajou bastante. Ai, foi delicioso, foi maravilhoso. Eu acho que foi mais envolveu muita coisa, sabe? Envolveu muito autoconhecimento. Eu acho que quando eu fui, né, eu fiz essa viagem assim que eu saí da faculdade. Então, saí de Ouro Preto e fui fazer essa viagem. Então, eu não tive aquele tempo de voltar para minha cidade natal e depois começar essa viagem, sabe? Foi uma coisa ligada na outra, direto. Então, eu acho que foi um momento que estourou uma bolha, porque a gente acha que não, mas a faculdade, ela é uma bolha. A gente está dentro de uma bolha universitária, onde tudo é lindo, movimentos sociais, tudo maravilhoso. Olha só, olha como que o mundo está melhorando, sabe? E assim que eu saí, eu vim para o Nordeste e a gente passou, né,
sabe? E de aceitar também o processo. Pra mim tá travando um pouco, Ana. Você tá me ouvindo? Gente, travou. Aí, Voltou? melhorou? Agora voltou. Então, foi muito um processo de autoconhecimento, né? E de descoberta dessas outras culturas, de aceitação, sabe? Então, foi muito gostoso. E um lugar assim que você viajou que mais te marcou e por algum motivo? Eu acho que se for falar de países, né, pela América Latina, excluindo, tirando um pouco o Brasil aí, eu fiquei encantada com a Venezuela, porque a gente tem uma visão, né, um saber ali muito distante sobre a Venezuela, do que acontece lá. A gente não tem nem muito o que falar porque não conhece, a gente não pode falar mesmo. Só que é um país muito bonito, de natureza maravilhosa, sabe? Então, aquilo tudo me encantou demais. É um país lindo. Fiquei admirada, sabe? Porque era Uhum. inesperado, de não conhecer mesmo nada e de repente chegar ali. A Colômbia também eu achei muito, eu me senti muito acolhida na Colômbia, sabe? É um pessoal, eu não sei, senti muito próximo aqui do espírito do Brasil, sabe? Eu achei muito gostoso tudo. Que E no legal, Ana. Brasil, o que eu mais gostei foi aqui em Rio Grande do Norte, que agora a gente está morando aqui, e foi por conta dessa viagem. Então, eu acho que foi o que mais me aproximou mesmo. E vocês decidiram que queriam morar no Rio Grande do Norte por conta da viagem, né? E como Foi. foi isso? O que que fez vocês falarem, nossa, eu vou morar aqui, criar Lisbela aqui? Primeiro, eu acho que os primeiros pontos, a gente ficou apaixonado pelo Nordeste, pela energia aqui do lugar, sabe? As pessoas, o calor, porque não é um calor só, um calor mesmo, né? É o calor das pessoas, sabe? Toda a Sim. cultura, a intensidade de tudo aqui. Então, foi muito gostoso, tocou a gente profundamente aqui. E Natal, é, eu não sei te falar exatamente assim, o porquê que nós escolhemos Natal. Eu acho que foi de tudo que a gente mais se sentiu próximo, sabe? Mais próximo de nós, do que a gente acredita. Então, acho que foi muito nesse sentido. Gente, se vocês tiverem perguntas para Ana, pode mandar aqui que a gente vai respondendo. O Mikael falou aqui que o lugar que mais marcou ele foi na Cachoeira das Andorinhas, que ele caiu numa pedra e tem a marca até hoje. Imagino que tenha te marcado. É, Ana, eu não sei se você reparou, mas quando eu coloquei na descrição da arte, inclusive meu gato resolveu aparecer aqui na sua live, eu coloquei jornalista, doula e mãe. Eu deixei bem claro que mãe é uma profissão. É uma função. Porque elas são tarefas, né, trabalhos diários. E, olha o ladinho aparecendo. É, Lugar. Você também é doula, né, Ana? Além de jornalista, você é doula também. E eu queria que você contasse pra gente aqui o que é ser doula e como foi que você se especializou e descobriu também essa nova profissão. Tá. Eu vou falar então primeiro como que ser doula chegou até mim, né? Em 2017, eu passei por um aborto espontâneo e foi para mim um processo muito difícil de lidar, sabe? Foi sem eu perceber o quanto ele era difícil, foi encarar um luto que eu nem sabia que existia, sabe? Uhum. Então demorou, eu fiz essa viagem, também fez parte desse processo, sabe? De aceitação, de entender o que estava acontecendo. E quando eu voltei para Ouro Preto, eu descobri uma nova gravidez, que foi durante a viagem, eu engravidei. E aí eu descobri essa nova gravidez e senti muito medo. E falei, e agora, o que que eu vou fazer, né? Meu E se eu perder Deus. de novo, como que eu vou lidar com isso? E aí foi onde uma amiga me presenteou com esse curso de doulas. Uhum. E eu fiz ele mais para... Eu não fazia ideia do que poderia ser, entendeu?
Eu fiz mais porque foi um convite de alguém muito próximo a mim, e que ela falou, olha, vai te ajudar a lidar com tudo isso, é só para buscar informação mesmo. Uhum. Então, até então eu tinha um total de 0 informações sobre gravidez, sobre parto, o que que era tudo aquilo. Então, o início da gravidez é um processo de muita mudança. E a gente sente tudo, tudo junto, é um turbilhão de sentimento, né? E eu lembro até de quando chegou o dia do curso, eu negar que eu ia. Eu falei, não, não vou, não vou. E a Milton pegou e falou, não, você vai. A Milton é meu companheiro. E aí ele falou, não, você vai, e praticamente me empurrou para o curso. E foram 5 dias muito intensos, porque são 5 dias inteiros, né? Muito intenso de... É muito... Eu falo que a formação de doula devia ser para todas as mulheres. Não devia ser só para quem quer ser doula, sabe? Porque o ser doula é uma consequência do final do curso. Porque é muito necessário, é um processo de você se perceber, de empatia com outras mulheres, sabe? Para olhar para um outro lado do cenário do parto, o que que acontece. Então, é muito de informação mesmo, é muito bonito. E me ajudou demais nesse processo do luto, da perda gestacional. Só que eu saí de lá, falando, não, eu quero trabalhar com isso. E continuei estudando, continuei buscando informação e mergulhei fundo nisso, sabe? Para trabalhar mesmo. E aí, sobre ser doula, né? Explica para as pessoas um pouquinho do que A é. doula, ela faz um acompanhamento durante a gestação e após a gestação também, durante o parto, com a mulher. Esse acompanhamento é um acompanhamento físico, emocional e informacional. Porque a gente vive um cenário, né, no Brasil, um cenário obstétrico, ele ainda não, né? Ele se transformou para um cenário muito mecanizado, institucionalizado, né? O parto, ele é tratado como doença, é tratado como fora do comum ali, sabe? Uhum. Sendo que nós todas, desde que o mundo é mundo, as mulheres estão parindo, né? E aí isso foi retirado. A gente vive uma cultura da cesariana mesmo, e foi muito rápido esse processo. Se você for ver a história do parto desde o início até os dias de hoje, foi muito rápido o momento que o parto entrou no hospital ou foi medicalizado, sabe? E aí tem toda a história do parto para contar sobre isso. Então a doula ela é necessária porque ela faz essa ponte emocional para a mulher também, informacional. Então a mulher chega no parto com mais informação, ela sabe o que que ela quer, o que que ela não quer, entendeu? Ela pode falar sobre isso. Então, e ela chega mais segura também de si, de que ela consegue, ela pode, sabe? Então, muita gente acha que ser doula, ter uma doula é ter um parto em casa ou um parto na água, né? E na verdade Sonho. não, é só ter um parto com respeito mesmo, onde a protagonista do parto é a mulher, e não o médico, não o marido, sabe? A protagonista é a mulher, é ela que vai trazer seu filho ao mundo. Então, a doula é a ponte. E conta pra gente um momento marcante, assim, depois que você já tá atuando como doula, nesse momento de ajudar as mães, as mulheres. Eu acho que foram. É muito difícil escolher um momento marcante, sabe? Pode contar as suas experiências. Cada bebê que nasce ali é uma mulher que nasce também, né? Então é muito bonito de estar ali, de ser aceita para presenciar essa transformação, sabe? Na vida da mulher, da família, mesmo que seja o segundo, terceiro, quarto, quinto filho. Porque cada um que nasce é uma mulher que vai nascer diferente também, sabe? Então tudo isso é muito bonito de ver, porque o parto ele é um processo muito intenso. Eu não cons... eu e ninguém pode relatar o parto de uma mulher a não ser ela mesma, sabe? Porque só ela viveu aquilo. Eu vi o que estava externo. Então, eu vi o que estava ali nos meus olhos, eu relato do meu jeito, só que para ela vai ser muito diferente. É um processo muito interno. Mas eu acho que o que foi mais forte para mim foi
Quando a Lisbela nasceu, eu passei por um parto, foi difícil, né? Tudo que aconteceu e tudo mais. E eu estava ainda num processo, ela tinha 8 meses, e eu estava num processo de enxergar esse parto, de como que ele foi, do nascimento da Lisbela, né? Uhum. E essa mulher que eu acompanhei, ela passou pelos mesmos. Ela chegou e foi direto no quarto que eu fui, Nossa. só mudou o médico, que no caso era o médico que eu queria no momento do meu parto e ele não estava. Nossa. Então ela transformou aquela cena para mim, sabe? Uhum. E aí o pós-parto também ela foi para o mesmo quarto, então para mim foi reviver aquilo tudo. Então o mais forte para mim foi isso, de viver esse movimento aí. E como você falou, cada parto é uma experiência de uma mulher, né? Para a doula também deve ser um renascimento de uma nova mulher, É, né? Porque são visões, como você falou mesmo, diferentes, né? E mesmo assim tocam, né? Porque é um nascimento e tem. com É, certeza. uma outra coisa também é umas dicas que você daria para mulheres grávidas que queiram ter esse acompanhamento e falar também como que é esse processo de contratar uma doula, né? E, por exemplo, você fica 24 horas por conta, como que é no dia do parto. Uhum. Eu vou falar de como eu faço o meu acompanhamento, Certo. porque a doula, ela ainda não tem não é profissionalizada, sabe? Então, Entendi. é uma questão assim, cada uma tem um contrato de um jeito, cada uma faz o acompanhamento de uma forma. E aí, no meu caso, o acompanhamento, a mulher que quiser entra em contato, e aí tem uma primeira conversa, né, que é um primeiro encontro, porque eu acho que o mais importante na hora dela contratar uma doula é ela se identificar com essa doula, ela se sentir bem com ela, sabe? Uhum. E tudo isso vem dessas conversas, dessa troca de conhecimento, dela falar muito sobre ela, porque nesse encontro é mais sobre isso, sobre a doula conhecer a mulher e a mulher conhecer a doula, né? A gestante conhecer a doula. Então, eu acho que o mais importante é ela se identificar e não ter medo disso na hora de fechar um contrato e falar, não, acho que eu vou olhar outra e olha outra e olha outra e continua procurando, porque vai ser um momento muito íntimo, sabe? É um momento muito dela. Então, é importante que ela tenha pessoas que ela se sinta bem, se sinta segura com ela. E isso inclui a doula também, sabe? Uhum. Tanto que muitos acompanhamentos, a mulher, a gestante depois fica muito próxima, vira amiga mesmo, sabe? Porque algumas têm essa conexão muito forte, então acaba criando um vínculo, porque não é até difícil falar que não cria vínculo com a doula, assim, porque é um momento muito íntimo, muito mágico. E aí eu faço acompanhamento, são 4 encontros, esses 4 encontros presenciais com informação, com trocar ideia, ela falar como ela está se sentindo, e tudo isso vai ser uma conversa. Uhum. E eu faço com a informação, falo da fisiologia do parto, como que o corpo dela vai funcionar. A gente faz o plano de parto juntas, que é um documento que leva até o hospital para que a equipe médica tenha conhecimento do que ela gostaria, do que não. Então, a gente pode fazer juntas, se for do Uhum. interesse. Então, esses exercícios inclui também, na hora do parto, para aliviar a dor. E aí, e fora esses encontros presenciais, eu fico disponível 24 horas por dia, né? Todos os dias ali via e-mail, WhatsApp. Ela quiser conversar um pouco, falar, eu estou sentindo medo por causa disso e disso, ou eu tenho uma dúvida por causa disso e disso, a doula vai estar ali disponível para ela, para trocar essa ideia mesmo. Uhum. E no momento do parto, desde a hora que inicia o trabalho de parto, eu percebo, né, se é a hora de ir mesmo, se a gestante quer que eu vá naquele momento, e eu fico o tempo todo até o nascimento, mais 2 horas ali depois que nasceu, sabe? Para dar um suporte, ou até ela se sentir bem.
Uhum. e um encontro pós-parto, um encontro presenciais dentro dos 30 dias pós-parto, sabe? Que é esse período de resguardo, esses 40 dias. Então, tem um encontro presencial, que nesse encontro a gente conversa muito. Se ela quiser, ela relata o parto, ela fala o que incomodou, o que não incomodou. Então, a gente troca essa ideia mesmo. É um papel de uma amiga mesmo que tá ali pra te ajudar. Uma amiga que entende de parto e que não Com vai deixar. certeza. É, e você pode falar um pouco mais? Eu fiquei curiosa sobre o plano de parto, né? Eu não sabia que Isso. tinha isso, por exemplo, então isso é Uhum. importante. O plano de parto, ele é um documento, ele não é oficial, Uhum, né? Então, os hospitais podem não recusar, mas podem não seguir o que está escrito ali. Só que é uma forma de você documentar as suas vontades, né? Uma forma da gestante documentar, ela ter ali impresso por e-mail o que que ela queria, o que que ela desejava ali no momento do parto, do nascimento do filho. uhum, Não tem só o que ela deseja no momento do parto, mas também os cuidados, os primeiros cuidados com o bebê, sabe? Tudo isso ela coloca nesse papel e entrega no hospital. E aí a equipe médica lê aquele plano de parto, as enfermeiras, médicos, os obstetras. Mas é uma coisa assim, nem sempre acontece dessa forma. sim. Tem hospitais que chega lá e, cadê o plano de parto, né? Onde que está o plano de parto? E às vezes eles vão ler ali só no momento. Então, não é algo que dá para falar, funciona bem. Mas quando funciona, é muito legal, porque é uma forma de comunicação com a equipe médica mesmo, sabe? E aí já aconteceu de obstetra olhar e falar, mas ela não quer isso. Então, E e é importante respeitar. falar também, é, é importante falar também que eu sempre bato nessa tecla que o parto ele não tem como planejar. É algo que foge do nosso controle, foge de todo o nosso planejamento. Então pode ter certeza que você vai planejar um parto e ele não vai acontecer do jeito que você planejou. E não de uma forma ruim, vai só acontecer diferente. Sim. Então, trazer isso também, porque o que está no plano de parto nem sempre vai ser o que você vai querer na hora. Pode ser que na hora você fala, não, mas eu quero isso, sabe? Entendi. Ou, por exemplo, tem mulheres que colocam, eu gostaria de música no quarto ali, no momento do trabalho de parto. E chega na hora, ela manda desligar tudo porque ela só quer silêncio. Entendeu? Então, é algo que foge mesmo do controle e é isso mesmo. É um aprendizado. Tudo é aprendizado no parto. O que a gente vai levar para a maternidade, sabe? Ele é um portal para a maternidade mesmo. E uma outra dúvida que minha mesmo, particular. Doula não é parteira. Não. Doula, é muito importante você falar isso, porque a gente tem que bater nessa tecla também, porque doula não faz procedimento técnico, então doula não faz toque, doula não faz ausculta fetal, né, que é escutar os batimentos cardíacos ali do bebê, Uhum. nada. A doula é um apoio físico, emocional e informacional. O físico são massagens para aliviar as dores do parto, né? Então, nós estamos ali mesmo como um apoio, como um suporte para a mulher. Outra coisa que eu acho importante de falar, porque como ainda não é uma profissão reconhecida, né? As doulas têm uma formação, nós temos certificados, todas as doulas têm cursos de doulas. Então, infelizmente, como não é oficializada essa profissão, tem mulheres que se apropriam, né, e vendem como doulas, mas é importante vocês saberem dessa certificação sempre, na hora de contratar uma doula, e perguntar mesmo como que Uhum. foi essa formação, porque é algo faz parte, né, para a gente continuar seguindo nesse processo de muito respeito, de reconhecimento mesmo. Então, outra coisa também é que muitos obstetras, a gente ainda vive por conta da história do parto, né, dessa hospitalização, muitos médicos obstetras não gostam das doulas, com argumentos de que nós queremos fazer o trabalho deles. E, Oh, na verdade, nós estamos ali para somar com eles,
porque uma gestante que chega no hospital, ela já chega com um trabalho de parto mais avançado, mais tranquila, mais segura. Então, nós damos esse suporte para ela, que não faz parte de um trabalho de um obstetra, por conta que é mais técnico, né? O trabalho dele. Então, que bom que o obstetra tá ali, mas desde que precise que seja feita alguma intervenção. Porque no momento que não precisa de nenhuma intervenção, não tem por que ela ser feita, sabe? A mulher, ela é capaz de parir, então ela chega com essa segurança, com essa confiança nela mesma, sabe? Então nós estamos ali, na verdade, para somar com essa equipe. E como está sendo ser doula durante a pandemia, né? Isolamento social, teoricamente no Brasil, né? Porque na prática a gente sabe que tá bem complicado. É um pouco triste, assim, né? Tá sendo triste para todo mundo, né? E aí dentro da profissão, nós estamos fazendo atendimentos online. Se preciso, no momento do trabalho de parto, muitos hospitais não estão permitindo a entrada das doulas, né, por conta da pandemia. Então, por proteção, por segurança gestante. Então, nesses acompanhamentos, a gente tem frisado muito que essa confiança, trabalhando muito essa autoconfiança na mulher. Porque é um momento novo, né? É um momento muito diferente de tudo que já aconteceu. Principalmente na gravidez, a gente fica muito mais sensível. Então, e no final da gravidez, as mulheres ficam mais vulneráveis, com mais medo, né? Então, eu acho que para ela são trabalhos mesmo para ela entender ela acreditar nela mesma, sabe? Então, os acompanhamentos estão sendo muito sobre isso. E como que agora, né? Você mudou recentemente, você morava em Franca e foi lá que você construiu toda a sua rede de apoio como doula. E como que é isso agora para você mudar para uma outra cidade? E como que vai ser isso? Tem planos, Começar projetos? tudo de novo. Já pesquisou sobre? Para ser bem sincera aqui, eu tenho pesquisado um pouco, mas é muito difícil a gente pesquisar sobre no meio de uma pandemia. Porque primeiro eu não vou saber como que vai ser tudo depois. Então, não tem como eu ir agora fazer registro em hospitais, porque muitos hospitais pedem credenciamento das doulas, né? Para eles terem lá a doula parte do hospital. Mas, sinceramente, eu não sei. Eu ando escrevendo muito sobre o parto, sobre gestação, então eu estou sempre ali ainda no trabalho da informação. Mas aqui em Natal, ainda não sei. Eu vou aguardar tudo para ver como que vai ser. Aqui o pessoal entrando, Lívia, Carol entrou. Gente, se vocês tiverem perguntas, vamos deixar aqui que a Ana vai responder. E Ana, você é doula, jornalista e você também dá aulas de yoga, né, para mulheres gestantes ou só para gestantes ou no geral? Só para gestantes. E como que é a diferença de dar uma aula de yoga para uma gestante? Conta pra gente. Aqui é a Ana, maravilhosa, do útero de glitter e militância. A Lana falou. O que eu mais gosto no yoga, porque o yoga para mim foi um processo, inclusive foi em Ouro Preto que eu comecei aí esse processo de entrar no yoga. Então antes eu era só praticante mesmo ali do yoga e para mim era muito importante, sabe? Era uma terapia mesmo para ansiedades, angústias, então sempre resolveu tudo para mim. E durante a minha gestação eu não desisti do yoga, eu fiz o yoga, procurei o yoga especializado na gestação, porque eu acho tão importante, para mim era um momento que eu olhava para mim, sabe? Porque o que falta, eu acho que o que mais falta no cenário de parto que a gente vive é a mulher olhar para dentro dela mesma, sabe? Para essa confiança dela se encontrar, ter essa conexão com ela mesma e com o bebê que está no útero, porque é uma energia muito grande, sabe?
Muita gente fala que a mulher na gestação fica louca, fica chata, fica triste e um monte de coisa. E, na verdade, se você for ver por um olhar externo assim, nós ficamos mesmo, mas, na verdade, é porque a gente está muito próxima da nossa intuição. Nossa intuição fica muito mais forte, sabe? Então, a gente sente as coisas mais forte. Nós somos um portal para a vida mesmo. Nós estamos gerando uma vida e isso não é pouca coisa. Nossa sociedade, né, todo o sistema é tão coloca a gente tão corrido, sabe? É tudo tão corrido, sempre. Muitas mulheres, a maioria das mulheres, estão trabalhando até o final da gestação. Sim. Então, elas não têm esse tempo de olhar para elas enquanto matrizes mesmo, sabe? E até uma coisa, desculpa te cortar, que as pessoas que eu leio, né, coisas sobre parto mesmo, ainda não sendo mãe, mas acho importante todos nós mulheres nos informarmos, né, que as pessoas até falam, mas nossa, você não conseguiu trabalhar até o final da gestação, eu trabalhei. Então, é importante também que a mulher entenda que ela não precisa, né? Uhum. Não, exato, e que cada gestação é única, sabe? E cada maternidade também é única. Então, para mim também é um exercício diário de não ficar tentando me cobrar, me culpar, porque a culpa vem, sabe? Não é muito difícil, assim, é um processo muito único, muito individual, e que cada mulher tem o seu processo, sabe? E que é importante ela perceber isso e acreditar nela mesma. Para mim, o que fez mais diferença na maternidade foi quando caiu uma fichinha de, olha, você quer fazer isso e não os palpites que estão te dando, sabe? Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai seguir isso? Então, é seguir a sua intuição mesmo, sabe? É um exercício muito, muito forte em relação a isso, dessa intuição. O Mikael falou, tenho perguntas, mas sou muito ignorante nessa área. E uma coisa aqui do Mikael comentando, gente, é que é importante homens também se informarem sobre gestação, sobre os ciclos das mulheres, porque a gente não pare sozinho, né? Não faz o filho sozinho, como as pessoas costumam dizer. Então é muito importante também, né? Homens atentos e do lado de suas companheiras também, mesmo com todas as coisas. Eu acho que a da Ana travou um pouquinho. Ana, volte. Voltei? Deu certo? Voltou. Tá tudo certo agora, tá te ouvindo. Tá bom. É muito importante e falar também para o Mikael que toda pergunta é válida e toda pergunta é muito importante, principalmente nesse meio da gestação e do parto, porque tudo que dizem a gente coloca dentro de uma cultura mesmo, sabe? De um sistema obstétrico atual. Então, toda pergunta é muito válida, porque você pode se surpreender mesmo. Eu estou sempre me surpreendendo, mesmo estando nesse meio, porque é muito novo, sabe? E é muito importante também a presença dos homens nesse cenário. Agora tem mudado, os homens estão se interessando mais. Só que eu acho que precisa sempre de mais, sabe? Nunca é demais os homens nesse momento, porque é uma transformação não só porque quanto mais o homem, o pai ali, ou o companheiro está vivendo presencialmente esse momento, mais intenso ele sente essa transformação. Então, o homem também sente essa transformação na paternidade, sabe? E é legal que eles escutem homens que falem sobre isso, sabe? Então, eu posso até indicar que alguns têm canais aí de homens que falam muito sobre esse processo que eles viveram. Porque é legal vocês buscarem, vocês procurarem, porque muda muita coisa. É uma aproximação muito forte aí. A paternidade também é um portal muito grande. Né? As pessoas ficam muito focadas na mãe e o bebê, mas o pai tá ali, né? E assim, o que você acha como doula, qual que você indica para
para suas pacientes, não são pacientes, né? Amigas, companheiras, que o pai pode fazer também para estar bem inserido, porque são muitas novidades para a mãe, mas é muita novidade para a família, né? É. O pai pode fazer só tudo. O pai, eu acho que ele é o papel ali mais importante no momento do parto e da gestação. Então, o que é importante é ele ter essa compreensão, uma visão mais empática desse processo, dessa transformação que a mulher está passando, porque para ele é uma transformação que vem de fora para dentro. Para a mulher é uma transformação de dentro para fora. Então a mulher passa por uma transformação durante 9 meses, ela está se preparando, né? E o homem não. Muitos homens, muitos pais me falam, eu só me reconheci pai quando ele estava no meu colo. Ou teve até alguns que falam, quando começou a falar, sabe? Porque a gente não tem essa cultura do pai ser presente. E isso eu falo por mim também. Eu tive uma dificuldade de deixar que meu companheiro se aproximasse, sabe? De que ele fizesse todo o papel de pai ali, de estar presente. Porque nós também, a gente absorve essa cultura, né? Faz muito parte da gente. Então, e a mulher, ela pega o bebê ali e fala, não, é meu, e ninguém encosta a mão, sabe? Então tem muito esse instinto animal mesmo de proteção. E os primeiros períodos ali, os primeiros momentos pós-parto, os 3 primeiros meses, até 1 ano eu falo, o bebê e a mãe, eles estão fundidos mesmo. E o pai, ele é essa bolha protetora do meio externo. É ele que vai proteger para que esse vínculo mãe-bebê aconteça de forma respeitosa, sabe? Então, o pai, ele tem um papel fundamental nesse sentido. E quando ele faz isso, ele está sendo presente. Sim. Porque ser presente não é trocar fralda e dar banho e tudo mais, porque isso ele deve fazer, ele é pai e tudo mais. Então, o ser presente é ele se envolver na paternidade, sabe? Se envolver nesse processo de transformação emocional. Ele é muito dentro, está muito dentro da gente. Sim. E durante o parto, o homem, ele é o pai, o acompanhante, é o que a mulher escolheu. Então, isso não é pouca coisa. A mulher, ela quer que aquela pessoa esteja ali com ela nesse momento que é o mais importante da vida dela. Então, que ele saiba disso, né? Que ele tenha a ciência de que, olha, eu não estou aqui à toa. Estou aqui por algum motivo, né? Eu tenho o que fazer. E às vezes não é ser ativo, não é fazer massagem. Às vezes só o olhar do companheiro ou do acompanhante ali ajuda a mulher no trabalho de parto. Porque o parto ele é um processo mais emocional do que físico. Então, um olhar diferente traz coragem, traz força para ela seguir em frente, para ela encontrar, ela buscar a força dela, sabe? Nesse parto. Então, o acompanhante é alguém que vai trazer muita intimidade, né? É com quem ela é a mais íntima possível. A doula não chega nem perto dessa intimidade, sabe? A doula é alguém ali que ela contratou, mas não é alguém que vai suprir a necessidade de um acompanhante, porque não vai mesmo. Então, é isso, né? Esse acompanhante, ele é muito essencial nesse processo para a mulher. E Ana, você é a mãe da Lisbela, né? Como eu falei inicialmente já. E a Tati comentou aqui, tô toda arrepiada. Palavras bonitas, Ana, deixa a gente emocionada. E você é mãe de Lisbela, e como que você tá lidando, né, nessa pandemia com uma criança? E porque a quarentena é para todo mundo, né? Só que a criança não está acostumada a ficar presa. Se a gente já não está acostumada, imagina a criança em desenvolvimento. Eu gosto de pensar assim que para ela tá sendo, que para ela ainda tá de boa, sabe? Porque uma criança em casa, ela tá descobrindo tudo. E um quintal que seja é um mundo inteiro, sabe? Para uma criança. Então, eu gosto de pensar muito por esse lado, mas a gente, enquanto pais, fica meio louco, sabe? Não tá sendo.
Porque é bom falar que é uma criança de 2 anos, então é uma fase que ela está descobrindo muita coisa, ela está externalizando todos os sentimentos que ela ainda não entende o que são. Então, sente raiva, sente tristeza, sente medo, sente angústia e ela não sabe o que que é aquilo. E aí ela se debate, se joga no chão e fala não, porque ela está se reconhecendo enquanto indivíduo de eu quero, eu posso, eu faço. Então, está sendo esse o maior desafio nesse período, sabe? De fazer tudo sozinha, de não, agora eu não vou. Então, de tentar, está sendo muito diálogo e tem momentos que a gente pira mesmo, mas eu acho que faz parte aí da maternidade. A maternidade, ela é uma montanha-russa de coisas lindas, maravilhosas e de momentos que você quer sair correndo e você quer desistir de tudo. Então, e não tem como desistir. Que tá Não. uma criança que depende de você, que precisa dos seus cuidados, então é muito louco o sentimento. E durante a quarentena está sendo mais um processo de autoconhecimento, de estar próxima, muito próxima dela, de ter o tempo para ela e muitas vezes é só para ela, porque ela está ali e ela não tem mais ninguém, né? Então é a mãe, o pai e não tem o que, né, para onde correr tudo isso, né? Então tá sempre, ela tá gastando todas as energias dentro de casa e tá sendo isso. Aprendizado, muito aprendizado. Gente, a nossa live já tá chegando no fim, infelizmente. Eu já vou falar algumas coisas aqui antes da gente de fazer uma última pergunta para Ana. E é o seguinte, muito obrigada por vocês terem participado até agora. Semana que vem a gente tem uma outra live, aí volta o horário, que é às 5 horas da tarde. Vai ser a live com a Márcia Botelho. Ela é de um perfil chamado Quando Ela Volta, que é um perfil sobre dicas de viagens, turismo. E ela hoje em dia tá morando na Catalunha, lá na Espanha. Então ela vai contar pra gente da tarde, tá? Aqui mesmo no Encontro Paisagens. Ana, pra gente terminar aqui, eu queria que você falasse pra gente qual é o seu maior desafio, né? Enquanto mãe, enquanto doula, enquanto jornalista, e uma coisa que você gostaria de falar para todas as mulheres, mães ou não, futuras mães, ou mesmo mulheres que não queiram ter filhos. Uhum. Eu acho que os desafios estão todos muito ligados, sabe? Para o que eu gosto muito de ser jornalista, de ser doula e de ser mãe. Então eu liguei uma coisa a outra, então eu tô sempre, para mim o ser doula é sempre, eu acho que o mais importante é eu passar a informação para a mulher, sabe? Essa informação que é tão necessária para mudar o cenário obstétrico no Brasil mesmo, para que as mulheres sejam respeitadas, sejam reconhecidas, tenham autonomia no momento do parto, sabe? Que as vontades sejam respeitadas. Então, isso para mim é o que mais me move mesmo. Então, eu uso do jornalismo para isso. E para mim o desafio é esse, é todo esse movimento de estar sempre nesse movimento de mãe, doula, jornalista, o tempo todo. E para as mulheres e para os acompanhantes e para os pais, busquem informação, insistam no que vocês querem mesmo, sabe? As mulheres, eu quero um parto normal, então insista nessa vontade, mesmo que você esteja aparente estar sozinha, né? Você acha que está sozinha, porque a família inteira tem cesárea, ou tem muita gente falando o contrário, tenha consciência de que você não está sozinha. As mulheres, desde que o mundo é mundo aí, de novo, sempre pariram. Então, suas ancestrais pariram, com certeza. E busque essa força interna em você, acredite em você, os acompanhantes também. Busquem essa informação e estejam presentes nesse momento de transformação, porque ele é muito mágico, é incrível e é desafiador também. É isso.
Ah, gente, Muito obrigada por essa live, eu adorei. ah, muito obrigada, Ana, por ter participado. Eu peço desculpas para você e para todo mundo pelos problemas técnicos do começo. E Não, foi não se uma preocupe. honra ter você aqui e falar sobre isso, né? Porque é muito ainda difícil a gente ter debates, né? E que alcance as pessoas, né? Porque é muito importante. É isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Beijos. Um beijo.